Olá! Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a montagem de uma edificação com o objetivo de criar representações humanizadas de fachadas. Mostrar essas configurações de como deixar uma fachada com uma representação interessante de apresentação. Tá? Então, para isso, eu vou criar 2 pavimentos adicionais, além desses 3 que já vêm prontos. Quando eu abro o ArchiCAD 19, então eu vou vir aqui em modelagem, definir pisos. Eu vou clicar aqui no segundo pavimento, vou inserir acima um terceiro e mais um de cobertura. Todos com 3 metros de pé direito. O térreo eu vou adicionar 1 metro aqui no meu pé direito para ficar com 4 metros. Então eu tenho o pavimento térreo com 4 metros de pé direito e os outros pavimentos estão com 3 metros de pé direito. Ok. Então aqui no pavimento térreo eu vou criar uma laje bem grande, tá? E vou desenhar com parede. Vou desenhar aqui uma parede de 6 por 4. Um retângulo de paredes de 6 por 4. Centralizar aqui. Ok. Agora eu vou inserir uma porta. Vou colocar uma porta aqui um pouco maior do que convencional, com bandeira. Duas portas aqui. Vou selecionar todas essas paredes que eu criei, vou dar Ctrl C para fazer uma cópia. Vou para o primeiro pavimento, clico 2 vezes, estou no primeiro pavimento, dou Ctrl V para copiar para cima. Ele copia na mesma posição. Agora eu vou criar a laje desse pavimento aqui, só que eu não quero que fique exatamente igual ao de baixo. Então eu vou criar uma parede aqui adicional para criar um dente de 2 metros e fechar aqui assim. E vou recortar esse trecho aqui de parede. Ok? E agora eu vou criar minha laje da mesma forma que a projeção do de baixo. Tá? Então no pavimento térreo eu tenho esse conjunto de paredes. No primeiro pavimento eu tenho paredes de uma maneira diferente, mas com a laje na projeção do pavimento de baixo. E aqui nessa parede eu vou inserir uma janela. Tá? Agora eu vou selecionar tudo isso aqui novamente, vou dar Ctrl C para copiar, vou no segundo pavimento e vou dar Ctrl V. E agora eu vou espelhar isso aqui, vou selecionar tudo, vou dar Ctrl M, que é o Mirror, e espelho exatamente no eixo, tá? Para ficar invertido com o pavimento de baixo. E agora eu vou pegar tudo do primeiro pavimento novamente, Ctrl C, vou para o terceiro pavimento e dou Ctrl V. E por último, na cobertura, eu vou só pegar a laje, vou para a cobertura, dou Ctrl V, e vou criar uma parede com altura mais baixa, apenas de 1 metro, para fazer uma platibanda. E pronto, está aqui finalizado uma edificação simplificada com térreo, primeiro, segundo, terceiro pavimento e cobertura. Se a gente olhar em 3D, eu vou enxergar isso aqui. Você vê que rapidamente eu fiz uma edificação, tá? Com 4 pavimentos mais cobertura. Quando a gente abre o ArchiCAD 19, ele já abre as 3 vistas, norte, sul, leste, oeste, esquerda, direita, superior, inferior. Ele já posiciona 4 fachadas para mim. Tá? Então a gente vai trabalhar com essa fachada aqui, número 1, que é a que está mostrando justamente a fachada que eu trabalhei. Tá? Essas 4 fachadas vão estar indicadas aqui, ó, no meu organizador de projeto. 4 elevações. Tá? Então vamos clicar aqui, ó, na elevação número 1. E aí vocês vão ver que ela está colorida e com sombras.
Tá? As sombras estão ligadas. Okay? Tanto na projeção da laje na parede, quanto as próprias esquadrias, a profundidade delas está marcada com sombra. Isso já é uma pré-configuração que já veio nesse ArchiCAD, na versão 19. Tá? Mas eu posso ter vários tipos de apresentação dessa fachada. Né? E onde é que a gente visualiza isso? Bom, primeiro eu tenho que sair do model, né? Sair do meu mapa de projeto e ir para o mapa de vistas. Porque no mapa de vistas eu salvo a configuração que eu quero da minha fachada. Então, se isso aqui está do jeito que eu quero, se essa fachada está configurada da maneira que eu quero, eu simplesmente clico aqui, ó, na minha primeira elevação com o botão da direita, no meu organizador, no meu mapa de projeto, e seleciono a opção aqui, ó, salvar vista atual. E aí, como eu já expliquei em outro vídeo, eu tenho aqui combinações de vegetais, escala, se eu quero acabamento, que tipo de acabamento das paredes, conjunto de canetas, opções de visualização e filtro de renovação. E aí eu dou aqui, ó, criar. Então essa vista veio aqui, ó, para o mapa de vistas aqui. Já está aqui embaixo. Se eu clicar aqui 2 vezes, não vai acontecer nada porque já é a vista que eu salvei aqui, tá? Agora eu vou criar uma cópia disso para criar uma configuração diferente. Como é que eu posso criar uma cópia rapidamente? Eu clico no botão Ctrl do meu teclado e arrasto, ó, de cima para baixo. Ele já cria uma cópia automática com as mesmas configurações. Aí você pode mudar o nome aqui, né? Vou botar elevação 2. E aí eu vou alterar as configurações. Eu clico com o botão da direita e vou na opção de definições de elevação. Tá? E aqui na definição de elevação, eu tenho muitas opções de configuração dessa vista. Tá? A opção que eu quero mostrar para vocês agora é a visualização do modelo. Visualização do modelo. Tá? Aqui eu escolho várias opções de como esses elementos vão estar representados. Então eu tenho aqui uma barra com elementos cortados, elementos não cortados, sol e sombras e contornos da moldura. Tá? Então aqui nos elementos cortados não vai me fazer muita diferença porque eu não tenho nada sendo cortado aqui, está tudo em vista. Então são todos aqui elementos não cortados. Essas opções elas fariam diferença se eu estivesse trabalhando em um corte ao invés de estar trabalhando numa elevação, numa fachada. Então vamos analisar essas opções aqui. Eu dou elementos não cortados. Eu estou com a opção selecionada aqui, ó, a primeira, ó, preenchimento das superfícies. Eu tenho 4 opções. Eu posso trabalhar com cores de superfície próprias sombreadas, cores de superfície próprias não sombreadas, cor de caneta uniforme e nada. A opção que eu estava configurado é a cores de superfície próprias sombreadas, que fica dessa maneira que vocês estão vendo aqui. Se eu trocar para cores de superfície próprias não sombreadas, o que acontece? A diferença é que, de acordo com a profundidade, as cores vão se alterando. De acordo com a inclinação da superfície, as cores vão se alterando. Ele dá um efeito de profundidade. Quando eu desligo isso, não dá esse efeito. No nosso caso, eu não tenho muita diferença, porque as paredes são todas perpendiculares ao plano que eu estou enxergando. Se eu tivesse paredes curvas, paredes inclinadas, eu iria ver uma diferença maior de uma cor para outra. Tá? Mas aqui eu tenho uma leve diferença no tom do vidro e da parede de um lugar para o outro. É que a diferença é muito pouca, porque as distâncias são muito poucas. Tá? Eu posso optar também por uma representação de cor de caneta uniforme. Tá? Então ele tira as cores próprias dos materiais. Fica tudo uniforme. Tá? E aí eu defino qual é a cor que eu quero de todas as superfícies logo abaixo. Né? Aparece uma opção adicional aqui embaixo. Ó. Qual é a caneta que eu quero trabalhar. E essa caneta vai me indicar a cor que vai aparecer na representação. Então eu vou, por exemplo, colocar aqui um amarelo. E aí tudo fica amarelo. Né? É uma outra forma de representação. Tá? E por último, eu tenho aqui a opção de nada.
Tá? Ou seja, só linhas, sem nenhum tipo de achura, de superfície, de preenchimento. Fica como se fosse transparente. Ok? Então deixa eu voltar aqui e vou colocar novamente na opção cores de superfície próprias sombreadas. Depois que eu defino o preenchimento, eu posso definir também as linhas. Porque a princípio as linhas estão coloridas de acordo com as configurações que foram feitas para cada elemento. Mas eu posso simplesmente ignorar essa configuração e usar a opção caneta uniforme. Então eu ligo aqui e escolho qual é a caneta que eu vou trabalhar. Vou colocar aqui linha preta e todas as linhas vão ficar pretas. Tá? Faz realmente uma grande diferença na representação. Okay? Vamos voltar lá. Outra opção que eu tenho aqui é achuras vetoriais 3D, que está ligado. Tá? Deixa eu dar OK. A princípio não faria diferença nenhuma, porque eu não escolhi nenhum material aqui com achuras. Então eu vou trocar o material de todas as paredes aqui do meu projeto e vou colocar aqui um material que tenha alguma textura, alguma achura. Vou botar tijolo de acabamento. Aqui. Esse material ele tem um acabamento de tijolo. Né? Então eu vou lá em elevação 2, definições de elevação, e aí eu não vou desligar a opção achuras vetoriais 3D. E aí ele mantém a cor, mas tira a achura, deixa uma superfície lisa, tá? De todos os materiais. Deixa eu ligar novamente. E por último, a opção de transparência, se eu quero ligado ou desligado. Está desligado. O que significa que os vidros das portas e janelas estão opacos. Eu não enxergo o que tem dentro do meu projeto. Né? Se eu ligo essa opção e dou OK, o vidro se torna transparente, eu consigo enxergar o que tem atrás dele. Aqui no meu caso eu não botei nada dentro. Vamos colocar um elemento aqui atrás para que vocês possam ver. Então eu vou colocar aqui um objeto. Vou colocar aqui uma beliche aqui atrás. Ó. Tá 2 elementos. Ó. Vamos agora novamente na elevação. E aí você, com os vidros transparentes, olha, você vê os elementos lá atrás da janela e da porta. Tá? Se eu desligo essa opção de transparência, eu não consigo ver o que está atrás dos vidros. Tá? Então nesse vídeo eu queria mostrar basicamente essa primeira barra aqui de opções de elementos não cortados, para vocês conseguirem configurar as vistas, isso vale para fachada, isso vale para corte, da maneira mais adequada para o projeto de vocês e criar uma representação humanizada, uma representação diferente. Existem várias maneiras que a gente pode trabalhar dentro do ArchiCAD com diferentes tipos de representação. Tá? Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.